No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora. Situada numa das áreas mais ricas e importantes do estado de São Paulo, com população de quase 3 milhões de habitantes, a região de Ribeirão Preto se destaca em termos socioeconômicos, de qualidade de vida e de localização estratégica. É um polo tecnológico e industrial, centro de negócios e está entre os maiores PIBs do Brasil. O setor de comércios e serviços representa mais de 80% da economia regional, uma economia pujante. Além disso, a região tem forte presença no agronegócio. É referência em saúde, ensino, pesquisa, cultura, empreendedorismo e inovação. É uma região em constante desenvolvimento, em que vale a pena investir. E o Grupo Pereira Alvim se orgulha de estar contribuindo para isso. Com sede em Ribeirão Preto, o Grupo Pereira Alvim conta com 29 anos de credibilidade, atuando também em toda a região no setor da construção civil, hotelaria, gastronomia, espaços de negócios e eventos. Com o conhecimento do mercado em que atua e sintonizado com o futuro, o Grupo Pereira Alvim coloca ao alcance do público projetos inovadores que resultam em investimentos seguros, valorizando cada metro quadrado onde se faz presente. Conheça agora nosso novo projeto. Tendência mundial e um novo conceito de compras, os outlets são excelentes oportunidades para grandes marcas venderem seus produtos diretamente ao público com preços acessíveis. Nesse contexto de transformação, o Grupo Pereira Alvim apresenta o primeiro e único outlet da região, Santa Maria Outlet. Localizado em Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, em posição estratégica. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Obrigado pelo prestígio, sempre. Sei que você está sempre ativo nas redes sociais, eu tenho te acompanhado. E hoje, interessante, é uma conversa hoje numa sexta-feira, que é muito difícil para a gente, mas eu tenho muita gente aí, já está. Eu dei uma travadinha aqui, porque senão a gente não consegue ver seu rosto, eu sempre faço isso. E detalhe, a gente mudou agora, nós estamos um podcast virtual, porque vai ser editado de forma de televisão, porque estamos retransmitindo pelo grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas, que esse grupo hoje detém a Band Litoral, SBT Vale do Paraíba e a maior afiliada da Record. E Ribeirão Preto Local e Net Local, que é onde vai passar o nosso programa. E estará hospedado também. Isso é tudo pós-pandemia, né? E o prestígio que vocês deram para a gente na época, e acabamos ficando sem relacionamento. Eu acho que a pandemia trouxe essa coisa muito no Brasil boa, inteiro. foi esse contato mesmo que virtual, na verdade. Antes era inimaginável tanta aproximação com pessoas de tão diversas profissões, não é verdade? Então isso enriqueceu a vida de tanta gente. Eu diariamente ouço alguma coisa, psicólogo, terapeuta, médico e tudo, que a gente não ia ter acesso se não fosse essa pandemia. Temos que tirar sempre o lado bom das coisas.
Exatamente. Deixa eu apresentá-la para quem está nos assistindo. Eu estou com a doutora Cristina Escher, ela é juíza de Direito, é juíza há quase 23 anos, iniciou sua carreira na cidade de Presidente Prudente, judicou em Itaporanga, Mairinque e foi para a capital paulista, trabalhou no DIPO. Depois eu quero que você me fale sobre isso, que é importante. Por 4 anos, foi juíza titular da 7ª Vara de Família e Sucessões da capital, depois titular da 4ª Vara Criminal da Barra Funda, e após se mudou para a cidade de Botucatu em setembro de 2019, onde é titular da 2ª Vara Criminal com competência cumulativa em júri, execuções criminais, violência doméstica, demais crimes e corregedoria da Polícia Civil desse setembro de 2019. Nada, eu cheguei 2019 estávamos em pandemia. Depois, nós entramos na pandemia em março de 2020. Foi um pouco depois, né? E em setembro eu vim para cá, então logo já começou esse absurdo, né? E eu, assim, dei graças a Deus de estar aqui, porque eu moro em casa e não tive aqueles problemas que o pessoal que mora em prédio teve, né? De elevador, de não sei o quê. Então, assim, puta, foi muito bom eu já estar aqui, né? Mas você falando de mim, assim, muito legal. Faça um filme, assim, né? Quase 23 anos de magistratura, parece que foi ontem. Então, vamos fazer o seguinte, que é perfil do programa, já que a gente colocou trajetória, vamos fazer o seguinte, como começou tudo isso? Como é que você se encantou pelo direito? Você tem um perfil de ser uma pessoa muito firme quando fala, dá até medo. Mas assim, eu queria que você fala um pouquinho do início, as comarcas que você trabalhou, e aí a gente vai desenvolver no meio do caminho, que também tem muita coisa para falar. Vamos falar sobre vara de família, vamos falar sobre essa questão da corregedoria da polícia, vamos falar sobre a violência contra a mulher e o menor. Vamos lá. Olha, eu sempre gostei, né, da área do direito, fiz faculdade, só que quando a gente sai da faculdade, a gente sai um pouco perdido, vamos dizer assim, né? Eu acho que são poucas pessoas que já começam falando, eu quero ser juíza, eu quero ser promotora. Não é bem assim, né? A gente entra meio perdido na faculdade e tal, e comigo não foi diferente. Quando eu saí de lá, eu só sabia que eu não queria advogar logo de cara, não que isso fosse, assim, uma coisa impossível, nada, mas eu queria concurso, mas eu não sabia para onde, né? Então, a princípio, eu queria ser delegada. E eu fiz concurso, fui até a prova oral e não passei. Eu fiquei muito acabada. Nossa, fiquei decepcionadíssima. Porque, assim, eu adoro essa coisa de polícia, de assim, investigar. Eu acho muito legal, né? E aí eu tinha um amigo, até perdi contato com ele, ele é juiz também, que ele falava assim, Cristina, você tem que estudar para ser juíza. Você estuda muito. A prova para ser delegada é um pouco mais fácil, né? Não desmerecendo, mas é um concurso diferente. Aí eu levei pau, né, Zacarias? Eu fiquei muito mal. Falei, quer saber? Tá bom, agora eu vou estudar para ser magistrada. E na época eu estudei, prestava concurso para promotoria também, né? E eu lembro que eu fui, quando eu estava no oral da magistratura, o desembargador falou para mim, mas doutora, a senhora está no oral do MP também? A senhora vai, eu vou aprovar a senhora larga da gente e vai para o MP, eu não posso perder uma vaga. Daí eu falei, não, eu vou desistir, não vou fazer a prova oral. E desisti, Zacarias. Aí eu falei, meu Deus do céu, e se eu não passo aqui, né, desistir da prova oral lá? Mas enfim, deu tudo certo e tomei posse dia 29 de setembro de 2000. Engraçado. Você tinha esse perfil que queria ser delegado de polícia e acabou no decorrer que nós vamos falar lá na frente, de ser uma juíza do DIPO, que controla, que administra, não sei como é que funciona. Eu tive muito contato no DIPO há muitos anos atrás, com a doutora Ivana Davi, que hoje é desembargadora, mas que é sua colega. Então, ela é sensacional. E aí, foi a primeira vez que eu fiquei sabendo na época que existia um juiz que cuidava, que era, eu não sei como é que é o termo, que é a questão judiciária da polícia, né? Que cuida da polícia. Nós, lá tem um grupo de mais ou menos 10, 11 juízes, mais um juiz que administra, organiza tudo, né? Que é o coordenador, e todos os DPs de São Paulo fazem pedido lá de prisão preventiva, liberdade provisória,
prisão temporária, interceptação telefônica, mandado de segurança, é tudo no departamento de inquéritos. Depois que tem essa investigação, que faz a denúncia, que distribui para as 32 varas que tem lá na Barra Funda. Só que aqui no interior, o DIPO não existe, não tem um juiz só para isso, né? Então, assim, tudo que distribui para a minha vara, por exemplo, desde o início da investigação, sou eu que estou à frente, né? Analisando os pedidos de preventiva, temporária, liberdade provisória. Aqui é tudo cumulativo. Eu trabalho muito mais aqui do que eu trabalhava em São Paulo, não tenha dúvida. Engraçado. E também faz parte, né, da carreira de você trabalhar. Desculpa a liturgia, eu vou te chamar de você. Você fez a vara de família e sucessões, DIPO e tal, e acabou. Eu brinco muito com isso, que eu digo que promotor quer ser delegado, e você que é juíza, não foi delegada, mas está no crime hoje, que inclusive trabalha, logicamente, em parceria com o Ministério Público assim, e justamente com a polícia. Você né? entra na carreira Como é que foi isso? Os juízes têm os perfis, né? Então tem juiz que é cível, odeia o criminal, e tem juiz que é criminal e odeia o cível, é o meu caso. Então, assim, não odeio exatamente, mas não gosto do cível, mas eu estou no criminal porque a gente tem facilidade, é perfil, não tem jeito. Então, assim, tem juiz cível que se incomoda, não, vou decretar essa preventiva, não, vou dar a sentença na cara do réu, não gosta, né? E os juízes criminais são mais linha dura, vamos dizer assim, como se fala, até no falar, você é diferente, não sei. Mas isso é da gente, né? É da gente. Cada ser humano tem um perfil, uma característica. Não, na realidade também a questão quando eu falo do cargo, né? Mas a questão também, às vezes, do ambiente, que realmente tem que. E outra, eu costumo sempre comentar, comentei até com o juiz federal que eu fiz a semana passada, que o juiz, com essas questões de trabalhar em várias comarcas, trabalhar em várias varas diferenciadas, acaba aprendendo, fora os que fazem curso. Isso é tão interessante, acaba muito aprendendo interessante. leitura Olhar para o corporal. lado direito, olhar para o lado Isso esquerdo, aí é muito legal isso, né? A reação, Zacarias, é muito interessante do réu, quando você lê a sentença, quando ele é culpado, quando ele não é. A gente sente, assim, é muito interessante, as testemunhas. Olha, chega a ser divertido, porque você faz uma análise, assim, é um laboratório que você tem todo dia. É muito legal. E eu gosto de estudar a mente, e é interessante demais. A pessoa, o dia a dia ali, é muito, muito, muito legal. Os crimes, né? Você analisar por que fez isso, como é que tem coragem, se tem uma patologia, se não tem. É muito vasto, assim, o direito criminal. Eu gosto demais, sou apaixonada. Vou fazer uma pergunta um pouco. Não quero polemizar, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todos. Até fiz na última semana também. E hoje também houve uma grande crítica, né, de um roubo e que acabaram capturando a pessoa, de pessoas influentes na mídia. E a questão da audiência de custódia. E a gente sabe que vocês cumprem a lei, todo mundo sabe aqui, mas às vezes, pela situação, vocês são obrigados a pôr o cara na rua no primeiro momento. E o que acontece? Acontece aquela questão, eu não sei se eu digo constrangimento ou que a própria polícia fica indignada. E eu queria saber o que você tem para falar sobre isso, mais do que você, eu não acho que o juiz seja obrigado a colocar na rua. Em que pese eu sinto que o nosso país caminha para uma direção muito perigosa, né? No sentido que as cortes superiores soltam demais, assim, a gente até fala, adote um réu, mas assim, eu tenho meu posicionamento, eu não me violento, entendeu? E eu estou numa cidade que não é grande, eu tenho 150 mil habitantes, então a audiência de custódia, eu sinto que ela é bem diferente do que a audiência de instrução. Por quê? No meu sentir,
no primeiro momento que você está com o cidadão que foi preso a menos de 24 horas, né, porque a lei assim exige, se você solta ele, você pode até soltar ele daqui uma semana, mas no dia do crime, no dia seguinte, eu acho que isso é um tapa na cara da polícia, é uma sensação de impunidade para a cidade inteira, e isso eu acho que fortalece os infratores, entendeu? Os criminosos. Então, assim, eu solto, mas assim, numa situação que é um crime muito, assim, mais leve do que outros, então, o cara é primário, então, assim, muito raro. Violência doméstica, muito raro eu soltar, eu não solto. E aí tem mais um adendo. Não solto porque, além de mostrar a impunidade, eu acho que o fato de eu colocá-lo separado da vítima acalma os ânimos. Então, a hora que ele está lá batendo, pegou, eu prendo, eu solto, no dia seguinte é capaz de ele ir lá e pode matar a vítima. Então, é uma situação que a gente segura até para ele acalmar. E o tribunal mantém. Você sabe que eu lembrei da Vossa Excelência? Vou falar por quê. Tem um caso que você deve ter visto no Rio de Janeiro, não vamos falar nomes aqui, mas foi a mídia no total, de uma mulher. Uma vez eu fiz esse comentário, uma vez a gente teve uma conversa com a advogada, todo mundo falou: Zacarias, você está sendo machista. Eu falei: não, eu tive algumas experiências, inclusive, com. Eu acho que eu não cheguei, não sei se eu comentei, com xerifes americanos, que falam: não, a gente já foi lá, foi uma vez atender uma ocorrência que a mulher estava batendo no marido, e a gente não acreditou. E aconteceu de chegar lá, bater no marido e prender. Não, e a gente. Não, o que eu pensei pelo seguinte, que eu, como te vejo muito porque eu acho que quando você entra nas redes sociais, até se expondo como uma juíza de direito, é uma exposição saudável, porque você está, queira ou não queira, você está orientando. Eu acho que é porque a mídia social hoje ela induz, né? Então você está orientando, não é. Olha lá, é aqui, acolá e tal. Mais liberdade que você tem de você ver um juiz explicando tal, é melhor do que você estar numa sala de aula. E a gente vê a mulher batendo num cara na rua por uma confusão e tem um costume de fazer isso, e o cara empurrando, que ele não pode se defender, porque se ele dá um tapa nela, com tudo que está nas câmeras e tudo mundo testemunha, ele vai preso. Vai preso. Acontece, mas, então, como é que fica numa situação dessa? A regra geral é o contrário, né, Zacarias? É o contrário. Mas numa situação dessa, outro dia eu peguei um caso que ele estava preso eu sei. E tinha, assim, já tinha BO dele contra ela, entendeu? E ele falava, eu me defendi, não sei o que, e eu não sei, foi uma situação, eu não vou lembrar exatamente o que eu senti, mas na hora me veio essa sensação de que a mulher realmente não era fácil. E eu acho que eles tinham se envolvido num entreveiro ali, nessa situação que você fala que, nossa, deu um tapa e a polícia chega, então esse eu soltei, né? Numa situação, não que ele não vá responder ao delito, ele vai, só que daí não vai preso, né? Eu soltei. Mas a gente tem casos e a gente vê vídeos de mulheres assim, loucas, surtadas, não é verdade? Isso acontece. E eu sempre falo em audiência também, já perdi a conta de processos, Zacarias, que eu mando extrair cópia para o promotor porque a mulher mentiu, o cara ficou preso. Ela mentiu. Então ela fala assim, eu não sei por que ela mente. Lá na delegacia ela fala que ele bateu lá, na audiência ela retifica tudo, retira tudo, e a gente fala, mas por quê? Ah, não, eu menti porque isso... Não sei se porque ela quer ele de volta, não sei se ela realmente mentiu, não sei se ela se arrependeu, mas o fato é que eu falo assim, o Poder Judiciário não pode ficar à sua mercê, nós movimentamos a máquina judiciária, todo um cartório, juízes, promotores, e um inocente ficou preso. Então, assim, o juiz, a gente tem que ser imparcial. Se a gente está vendo que tem uma injustiça aí e tem mulheres abusivas, sim, eu mando extrair cópias para responder por denunciação caluniosa. Isso aconteceu muito. Você sabe que eu bom ouvir isso agora na minha página? Bom ouvir eu até registrei um BO contra uma seguidora, porque ela me ofendeu, me chamou de mentirosa. E não dá, né? Internet não é... Pois não que bacana! A internet... O pessoal está ficando da as pessoas não terem medo, né? Porque você não está olhando para a pessoa. Então,
muita gente desrespeitosa, vai, tá mentindo, não sei o que. Eu falei, opa, não, pera lá, eu tenho uma moral. Mal sabem que isso aí, eu costumo dizer, né, eu costumo dizer que quando sai uma notícia boa sua, você está criando um documento jurídico para você amanhã depois, para poder se defender e juntar em algum processo. É a mesma coisa moça, aqui, só ela está ficou sendo gravado, porque eu é um coloquei documento um jurídico. vídeo em que eu tinha fixado na protetiva visitas de uma criança de quase 1 ano, e eu falei que a criança tinha quase 2 anos. Me equivoquei quanto à idade da criança, mas não quanto à não necessidade da amamentação exclusiva. Por isso que a mãe, que eu considerava abusiva, né, não deixava, brigavam muito quando havia visita no local, né, na casa da mãe, e eu resolvi, de maneira cautelar, por 90 dias, que esse pai retirasse a criança e ficasse algumas horas no sábado. E aí, opiniões de todos os lados, que eu acho super saudável, porém ela me chamou de mentirosa, porque conhecia a mãe e a criança não tinha quase 2 anos. Eu falei, não, aí eu entrei na página dela e falei assim, olha, BO registrado por injúria, agora não é mais comigo. Se arrependeu e tudo, mas eu acho que, sabe, Zacarias, eu não vou retirar a representação, porque eu acho que internet não é terra de ninguém. A gente tem que ter respeito. O debate tem que ser respeitoso. As pessoas pensam de formas diferentes, né? Mas o juiz, nesse caso, a gente tem que olhar a criança como um todo. Não é só assim, ai, nossa, vai ficar horas sem alimentação. Pera lá, a criança é mãe, a criança é pai, a criança é escola, a criança é alimentação. Né? Eu não posso pensar, não vou tirar. Por que eu faço isso? Muita coisa chega para a gente de violência doméstica e a resposta é assim, ela não deixa eu ver meu filho, ela some com meu filho, eu não posso ver. Então, isso é uma bomba relógio. Quando você tira esse fator estressante, as coisas se acalmam. Só que muitas mães não entendem isso. E é preciso entender. É direito do filho conviver com ambos. É difícil. Pois não. Deixa eu perguntar também já que nós estamos nessa conversa, eu queria ouvir sua opinião, que também foi uma polêmica, que isso deu um bafafá danado. Você que foi da vara de família, pode até comentar. O que você entende nesse termo que a gente ouvia nas últimas gerações? Bom, mãe e pai é quem cria. Na verdade, são duas situações. Não do pai biológico, e sim do pai adotivo, ok? E também no sentido de abandono do pai, talvez, não sei se é isso que você está imaginando, mas assim, não adianta você chegar e falar, eu sou pai, sendo que você não tem essa responsabilidade emocional, essa responsabilidade de estar junto. Não basta você só colocar, como eu falo, eu brinco, qualquer pangaré faz filho, certo? Agora, criar, né? E a gente vê que a grande maioria, a mãe está sozinha. Os pais abandonam esses filhos, isso é a regra. Aí os homens de plantão, doutora, a senhora está errada. Eu disse que é a regra, se você é a exceção, ok, parabéns. Então, o que eu falo para as mães? Se o pai está procurando para conviver com essa criança, isso é uma bênção. Não coloquem impedimentos para isso. É a sanidade mental do seu filho. Então, elas usam a criança para atingir, não só elas, eles, o pai e a mãe usam a criança para atormentar o outro. Então, assim, esse pai é quem cria nesse sentido. Eu não sei juridicamente o que você quer falar, né? Não, é que houve uma polêmica agora nesses últimos dias, porque uma pessoa também, uma personalidade, também deixava os filhos com a babá e tal, e aí houve aí teve um cara que deu um palpite, acabou virando uma polêmica danada. A babá é um longa-manos da mãe. Aí você que você vai abandonar o seu filho. Pera lá, gente. A mãe precisa de ajuda. Eu acho que a gente tem uma sociedade muito machista, em que atribui à mãe que ela não pode se separar da sua cria em nenhum momento. Não é assim. A criança é maravilhosa, entendeu? A criança, ela sobrevive. Então, assim,
a moça em questão, no caso, precisa trabalhar, ok? Qual o problema dela ter uma babá para ajudar? Não há problema nenhum. Foi um machismo assim, absurdo. Ele até pediu desculpa, tal, foi infeliz. Mas, assim, nada a ver a gente colocar a mãe é quem cria, a babá que cria. Nada a ver, né? Não. Eu queria, eu andei verificando alguns posts seus e alguns comentários que você tem feito na internet. Então eu vou te perguntar, até para a gente desenvolver isso, para não ficar uma coisa. Quando você fala. Quais são as dificuldades da separação, do divórcio? Na verdade, eu fui juíza. Que você enxerga na vara de família? Estou há 23 anos, mas várias vezes. Bom, também. Mas também não, eu estou falando vara de família, mas também a separação, às vezes acontece a violência contra a mulher, uma questão dessa. Acho que dá para juntar tudo aí. Pensando em separar, né? Ponto. Mas ela acontece no caminhar da vida, principalmente que eu enxergo que as mulheres estão despertando, né, Zacarias? Então, assim, elas não admitem falta de respeito. E isso é importante você passar para o seu filho. Não adianta nada você ter uma família em que ambos se desrespeitam, né? Ambos se atacam, se violentam, e a criança vendo isso. Eu acho que é muito mais saudável os pais conviverem, mesmo que distante, de uma maneira civilizada, passar muito respeito para o filho, né? Então, eu acho que, assim, a separação, as pessoas têm que ter na cabeça que é uma mudança para todos, para o pai, para a mãe e para os filhos, né? Que você tem que ter razoabilidade em relação aos filhos. E dessa separação decorre tudo que vem parar na vara criminal. Porque ele me bateu, porque ele queimou minhas roupas, porque ele roubou meus documentos, porque tudo. A separação é a grande origem de tudo, de todas as brigas, entendeu? Então, eu acho a separação muito difícil. Você tem que ter muita sabedoria para lidar com isso. E as pessoas não têm. Vamos dar uma emendada num comentário que você fez sobre isso. Como é que ambos os lados, né, ou tanto o homem como a mulher, como é que se desapega? O que você está falando, eu falei, Não, vamos desapegar. Você fez um comentário, não, mas assim, desapega, esquece. Que não quer, o ex-cônjuge que não quer aceitar a separação, ele se submete a muitas situações que eu acho humilhante, entendeu? Por exemplo, separei, claro que você vai tirar o vínculo da família, isso é óbvio, né? Só que assim, eu gosto da minha sogra, eu gosto da minha cunhada, ok, visita. Em outra situação, precisa impor a sua presença em todos os encontros da família? Com o outro, já com outra esposa? Não precisa, mesma coisa do homem. Às vezes a família não impede isso. Por quê? Porque tem dó, se sente, não é verdade? Como é que eu vou falar para não vir? Eu acho que a pessoa é que tem que fazer isso. Então, assim, isso gera muito conflito. Daí gera conflito para tudo quanto é lado. Então, eu acho que as pessoas têm que ter senso. Primeiro, eu acho que acompanhar a rede social do outro, tudo machuca, Zacarias, principalmente no começo. Ele está numa festa, ele está namorando, ele está não sei o quê, ele está viajando, entendeu? Então, assim, eu já bloquearia de tudo, né? Rede social, não quero saber. Família, vou visitar quando não tiver ninguém para ver a pessoa, porque você se apega à família, é natural isso. Normal. Então, assim, eu acho que a gente tem que evitar os conflitos, mas é difícil, as pessoas não evitam, vão atrás dos conflitos, e daí surge tudo isso. Tem uma influencer, Rafaela Otsu, que ela fez uma pergunta aqui, inclusive ela também mexe com redes sociais e tal. Ela falou. Porque ela manda pergunta para mim aqui. E a questão assim, já surgiu em algum momento uma orientação quando há uma separação, o próprio juiz ou alguém falar, vocês já fizeram uma terapia? Quer dizer, quando vai se separar, já deu o limite, não tem mais como. O juiz tenta na audiência como voltar atrás. Já teve alguma.
ou se fizeram alguma terapia, ou Não, indicar uma não, terapia, vocês não estão se entendendo não, por a causa gente disso. não, a Acontece, gente isso não quando mexe vai pro nisso. juiz já Fui está juíza definido. exclusivamente da família, trabalhei no João Mendes lá, Não se mete. e quando eles chegam, o negócio está muito evoluído para briga, sabe? É muito triste, assim. Eu trabalhei exclusivamente na vara da, SESP, a vara da família, não era, eu falo exclusivamente porque não era vara acumulativa, e eu saía de lá muito destruída. É uma vara que aí a gente vem no perfil. Eu não consigo. Mexe demais comigo eu sentir pessoas que se amaram uma vida, sabe? Às vezes 20 anos juntos estão lá se matando, Zacarias, é tão triste. Os filhos no meio, aí fica assim, eu quero chegar às 9, daí a mãe fala assim, não, 9 horas ele está dormindo, tem que ser 9h30, sabe? Umas picuinhas, não, porque, não pode levar, não, se for tem que ir com a babá, não, sei que, não, é tão triste, eu prefiro estar no crime, entendeu? Porque eu acho que é uma coisa mais, eu consigo ficar mais distante emocionalmente no crime, mesmo sendo sensível à dor das vítimas, mas eu não me envolvo. Na vara de família, me dói demais ver as crianças no meio de uma briga que você poderia evitar se você tivesse respeito pelo outro. É só respeito. Sei. Eu entrevistei outro dia a doutora Mônica Tucunduva. E ela é da vara de família de sucessões. Aí eu brinquei com ela no final. Ela conta a mesma história, falando. Ela até leu uma carta da Alemanha e tal. O que existe a questão do sofrimento dos filhos e tal. Aí eu brinquei com ela e falei, mas doutora, com quem fica o cachorro? Porque também tem isso agora. Só faz Na vara de guarda família. compartilhada. Então, eu estava olhando aqui uma outra pergunta. Vamos falar então agora sobre a violência sexual. É o único crime onde as pessoas dizem que a vítima também tem culpa. Olha, para mim, vítima, como é que você lidar com isso? O princípio da vitimologia, né? Não dá para a gente colocar, descartar isso, tal, né? Porque é o estudo do comportamento da vítima, né? A gente fala até de vítima de estelionato, né? Que ela é a vítima espertinha, que quer ter também o lucro, e aí acaba caindo no golpe e tal. Mas, sexualmente falando, eu acho um absurdo você colocar o mínimo de culpa na vítima. Eu acho isso um absurdo, né? Então, assim, nossa, foi estuprada, passaram a mão, mas olha a saia que ela estava, olha não sei o quê. Então, assim, eu acho que a mulher pode usar o que ela quiser, não é verdade? E o homem tem que frear os seus impulsos sexuais, porque o fofo não consegue segurar, né? Não pode. Eu traí, mas ela deu em cima de mim. Opa, como assim? Você é um ser pensante, você não tem freios inibitórios, não pode dizer não. Então, eu acho isso um absurdo, né? Eu acho que, principalmente nesse quesito sexual, imagina, de jeito nenhum. Vamos falar sobre também essa lei, a 9799, se não me engano, que é assédio no ambiente de trabalho. Assim, Você não peguei, já pegou mas muito isso? Já tive casos dentro do Poder Judiciário com demandas dessa estirpe aí. É complicado, né? Esse assédio sexual, assim, ele é muito delicado. Todo crime sexual é muito delicado, né, Zacarias? Porque na maioria das vezes não tem testemunha, é sempre a vítima com o agente causador, o agente agressor. Então, assim, a gente tem que ter muita calma, analisar com cuidado. Sabe, que às vezes eu vejo essas pessoas, saem umas notícias no jornal, assim, e aí o outro que está assistindo já fala, nossa, que safado, tem que dizer que... Calma, não é assim. Você tem que ouvir a outra parte. Então, tudo na vida tem uma razão. Por que aconteceu aquilo? Calma. Né? Porque a gente, às vezes, alguém fala alguma coisa e você fala, nossa, não é assim, eu preciso pensar. Porque se você der uma resposta assim, na hora, você fala, nossa, não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo. Não é verdade? Tudo a gente tem que pensar. Mas isso é uma coisa, assim, muito, muito sensível, muito difícil isso. Você tem que analisar exatamente aquele limite tênue ali, que é da cantada normal
que qualquer um pode fazer, porque nós estamos falando de adultos, não é isso? Então, às vezes, quem já não viu casos de chefe casar-se até com a secretária, né? Isso é muito comum. Então, assim, você tem que saber discernir onde que foi que passou do normal, do aceitável socialmente, para aquilo que vira crime. Então, assim, no meu sentir, é quando o chefe está assediando a secretária, por exemplo, e, a princípio, ela já demonstrou, mesmo que sutilmente, que não aceita, é casada, tem um relacionamento, não quer, e ele continua daquele jeito, e ela constrangida, com medo de reagir para não perder o emprego, né? Isso é muito comum, a pessoa não reagir com medo disso. Então, até quando ela vai ter a força de ir lá e falar, é muito complicado esse tipo de crime. Mas tem que ter essa, né, onde, a partir de que momento que passou a ser o crime, né? Teve um comentário aqui dizendo o seguinte: nossa, eu tinha uma visão dessa magistrada, mas ela é uma mãezona. Parabéns. Não é que provavelmente quando você entra em live falando firmemente, a pessoa não tem a noção dessa sensibilidade que informalmente a gente conversando aqui põe para fora. Por isso que as pessoas. Aí eu vi esse comentário, parabéns, eu tive uma impressão dela, eu achei que ela é uma mãezona. Me conta alguma coisa interessante, vamos falar um pouquinho de todas as varas que você chegou a trabalhar. Conta o que mais te impressionou, o que mais te emocionou, por exemplo, o que você achou engraçado. Na vara de família que eu estava, na 7ª vara, teve um caso, Zacarias, eu fui para casa, eu dormia pensando nas crianças, porque os pais estavam se matando, entendeu? Nossa, o dia de visita e não sei o quê, e era petição, atravessando petição. Aí eu peguei e falei assim, gente, eu vou marcar uma audiência com todos, eu quero conversar com todos. E por isso que eu te falo, não dá, várias famílias me consomem, assim. Aí eu fui dormir, fiquei pensando nela, rezando para Deus me orientar no que eu falava para aquelas pessoas, porque a minha vontade era falar, se abracem, não briguem tanto, vocês tiveram uma vida, não podem se odiar, não é possível isso, né? E aí no dia seguinte cheguei lá, eles estavam lá, tal, e aí eu comecei a falar, abracei uma criança e a mãe falava assim, doutora, ontem eu entrei no quarto dela e ela estava de joelhos falando que era para iluminar a juíza que ia falar com eles no dia seguinte. Uma coisa muito legal, isso me marcou demais, assim, eu consegui fazer um acordo entre eles, que eles nem se conversavam, e eu consegui, eu acho que é Deus, Zacarias, só pode ser que usa a gente, entendeu? Nós somos instrumentos para que ele chegue nessas pessoas, né? Isso na vara de família. E na vara na criminal, eu não sei se nem no outro eu falei para você, mas uma coisa que me marcou, que eu não vou esquecer nunca, e cada vez que eu falo eu me arrepio, de um sequestro que teve, né? E se eu falei para você, você sabe, mas quem está assistindo já não assistiu a gente na outra live. E era um sequestro de 3 pessoas que tinham, de 2 caras que tinham pego 3 irmãos donos de açougue. E depois de um mês, né, eles ficaram sequestrados meia hora, tiraram dinheiro, aquelas coisas que a gente sabe que acontece. E depois de um mês, a irmã era uma moça e 2 moços. Ela viu um rapaz parado, assim, a alguns metros do açougue, e ela chamou o irmão e falou assim, não é esse cara que pegou a gente? Não é? Chamaram a polícia, prenderam ele. E eu fui fazer audiência, esse processo não era nem na minha vara, era de um colega que pediu, que teve um problema, e eu fui fazer audiência para ele. E eu cheguei lá, vi o processo, eu falei, gente, sabe como eu não conseguia sentir o cara no lugar? Eu não sei te explicar. Aí era audiência presencial, e eu vi que ele era nordestino, e as testemunhas, as vítimas, eu levei para a sala de reconhecimento, reconheceram ele, peguei o depoimento delas, mas eu falei assim para elas, não vão embora, vocês vão ficar no meu gabinete e eu vou interrogar esse rapaz, porque elas falavam que esse que elas reconheciam era o que mais falava, e elas não esqueciam a voz dele. Eu falei, vocês vão ouvir então.
E eu comecei a falar com ele e tal, e ele negava. Era réu primário, tinha quase 40 anos. Porque o réu do roubo, Zacarias, a gente vê que ele vem delinquindo desde 15 anos de idade, 16, 18. Ele tem uma personalidade violenta. E ele com 40 anos, sem passagem nenhuma. E eu conversei com ele e tal, e entrei pro meu gabinete. Os 3 irmãos estavam de mãos dadas, chorando, falando que não era ele. Aí eu coloquei eles de volta, ouvi, né, tal, e absolvi o cara. Aí você fala assim, meu, se eu não tenho essa sensibilidade, o cara, eu ia condenar o cara. Então, até você está falando sobre isso, houve também uma pergunta aqui, mas é uma coisa que eu também sempre costumo perguntar no meio do caminho. Você é uma pessoa que decide a vida das outras, ou decide, de repente, as coisas das pessoas. Eu sempre falo isso. Então, assim, sempre é bom ter o que tem nos autos e mais alguma, e o seu feeling como magistrada, de você ter essa habilidade para ter uma convicção apurada. Sempre uso esse termo. Já aconteceu em algum momento, tem uma pergunta inclusive aqui, de você ter, óbvio que, De jeito nenhum. de você Não. ter dado uma decisão, falar, mas será que era isso mesmo? Não. Ficou em dúvida e retomou, ou você pensa 500 vezes, que nem você falou, não, eu fiz uma audiência com todo mundo para juntar mais elementos para ver que eu vou julgar, o que eu ia fazer. Se eu tiver na dúvida, eu falo que eu deixo o processo no forno. Não. Dizem que os magistrados dizem que na dúvida absolve. Quando você está muito. Tem coisas que as coisas não encaixam, porque eu falo que a verdade não faz curva, sabe? Quando você começa a ver assim, eu já absolvi vários. Não sou uma juíza que absolve muito, mas eu já absolvi bastante gente. Não tenho problema nenhum com isso, longe de mim. Mas, assim, tem processos que são mais difíceis. Tem uns que são, é o dia a dia nosso, furtinho, tráfico, blá, blá. Mas tem uns, mesmo nos tráficos, mesmo nos roubos, que você fica assim, nossa, meu. E aí, para você pensar o que aquela falou, o que ele falou, com o que a polícia falou, blá, blá, então requer um pouco mais de tempo. E eu falo que eu deixo o processo no forno e acordo com aquilo na cabeça, vou fazer isso. Depois que eu fiz isso, sentenciei, fechei o processo e eu não penso mais nele. Entendeu? Eu nunca dei uma sentença que eu fiquei assim, nossa, não devia ter feito isso. Jamais. Jamais. Graças a Deus. Quando também tem uma pergunta aqui, mas eu vou juntar com um caso que houve agora no interior de São Paulo, e está acontecendo muito essa questão de essas pirâmides, esses investimentos que você faz e há um retorno financeiro absurdo que é fora do padrão. E até aconteceu agora no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, de um pessoal ter um estelionato. Por enquanto está no estelionato, que a pessoa está investigando, está em segredo de justiça, mas eu estou usando isso como exemplo, até porque a gente, como no jornalismo, está acompanhando, e até porque eu queria te perguntar sobre a decisão. Vamos supor que é a pergunta que eu tenho aqui também, que estão me perguntando. O estelionato, até que ponto vai preso ou... não, realmente é estelionatário. Vai preso mesmo estelionatário? Porque a pena é muito pequena. E o que a gente está enxergando nessas operações, que eles põem, jogam para uma pessoa só e vai cai fora para entrar numa formação de quadrilha. Isso aí já chega a ser uma organização criminosa, né? A gente não pode tratar essa pirâmide como um estelionatozinho, né? A gente tem estelionatozinho, estelionato grandão, né? Então, acho que não dá para enquadrar assim, né? Mas o estelionato, a gente tem que saber também uma linha até onde foi um desacordo comercial e até onde passou a ser estelionato, né? Para saber o dolo, quando que começou o dolo, isso é importante, né? Eu tive um caso que eu presidi há algum tempo atrás, de uma operadora de câmbio.
e que ele recebia o dinheiro e não devolvia os dólares, né? E teve muitos processos nisso, aí você começa, né? Um ou dois processos, né? Será que não estava naquele liame que, tipo, não, eu vou pagar, quer dizer, não tinha o dolo de, não, eu vou prejudicar, não vou pegar o dinheiro e não vou devolver. Mas quando começa a vir muito, aí a gente começa a ver a evolução criminosa, né, Zacarias? Você tem que analisar essa característica dele, essa personalidade do réu, tudo isso conta para você chegar puta, foi um desacordo comercial. Não, foi estelionato, né? São os atos, porque você não consegue entrar na cabeça de ninguém. Então, você tem que analisar os atos externos, né? O comportamento desse réu, né? Para chegar nisso. Então, é nisso que, às vezes, a gente fica com uma dúvida, que você fica pensando, né? Até onde, por quê? Agora, doutora, quando há um grande volume de estelionato, que a pessoa toma propriedade dos outros, dá o golpe e tal, a pergunta é a seguinte: eu sei que são variáveis, né, também, qualificadoras e tal, mas assim, o estelionato, o cara chega a cumprir pena ou não? Porque dizem que até 4, 5 anos, com bons antecedentes e tal, entra na cesta básica. Só, dois, cabe até ação de não persecução penal. Ou seja, ele faz um acordo, paga não sei o quê, cumpre não sei quanto tempo, entendeu? Assim, quando eu falei para você que o nosso país caminha por um lado perigoso, é nesse sentido. Você tem tantas benevolências para o réu, para o indiciado, que daqui a pouco, a gente não consegue prender ninguém. Ó, não persecução penal é uma proposta que o Ministério Público oferece, o benefício que oferece antes da denúncia, né? Se o cidadão aceita e no prazo lá estipulado, que faz o acordo, assim, normalmente 2 anos tal, ele não comete nada, ele não fica como se não tivesse nenhuma passagem, correto? Agora vem uma decisão do Lewandowski de que essa ação de não persecução penal pode ser proposta depois do trânsito em julgado. Aí você fala, mas como? Teve a denúncia... Teve a denúncia, teve a instrução. Que celeiro jurídico que a gente está vivendo, hein? Transitou em julgado, eu posso aplicar para ele a não persecução penal. Como assim? Então, a gente nunca vai saber se o cara é reincidente, porque depois que transitou, ele pode retornar ao início, antes da denúncia, e ter aquele benefício. É uma loucura. Está muito difícil ser juiz criminal nesse país. Muito. O engraçado é o seguinte: existe um conselho para cuidar disso, né? Conselho Nacional de Justiça, e infelizmente é presidido por alguém do Supremo, que eu acho que, como nesse conselho existem variáveis aí de promotor, advogados e tal, na verdade, são pessoas que cada um pensa de uma forma, né, para se discutir uma ação. Por que não colocam uma pessoa independente para presidir? De carreira. Isso que eu ia lhe perguntar também, que também é uma polêmica. O que você acha do quinto constitucional? Mas o quinto constitucional essa é uma polêmica também. Que todo mundo que vai entrar na magistratura. Eu acho que é até saudável ter alguém de outra... É isso. Mas até oxigena, né? Até oxigena. Você sai do Poder Judiciário, né? Então, assim, no monte você tem um monte de advogado e um juiz, 2 juízes. Eu acho que você sai, porque, assim, o juiz de carreira não é que ele seja melhor que o advogado, não é nada disso, nada disso. Mas o juiz de carreira, ele faz uma carreira jurídica sem vínculo político com ninguém. Então, a gente passa no concurso, a gente não tem medo de dar decisão, a gente não está... ai, nossa, meu padrinho, ele me colocou aqui, a gente não tem isso, entendeu? Então, assim, eu acho muito complicado você ser indicado por alguém, depois você ter que ir punir esse alguém. Nós somos humanos, né? Então, eu acho muito complicado. Não falando diretamente de ninguém, longe disso, imagina, nunca. Mas, assim, eu acho difícil, né? Para o ser humano é difícil, quando você é grato às pessoas, né? Por mais que você fale assim, eu vou separar
acho complicado, né? Acho complicado. Você tá sendo elogiada por um jornalista, um grande amigo meu aí, Luiz Andreoli. Trabalhamos muito, trabalhou em quase todas as emissoras de televisão. E ele entrou E aqui olha que e eu não falou, sei, não, não como ela fazia de consegue nada, hein? encaixar as perguntas? Aí eu falo, Luiz, Luiz, ela é juíza criminal, pelo amor de Deus, dá medo. Essa mulher aqui, eu acho que quando a Pesa. coisa Não, pega eu tenho fama de e ter mente pra canetas ela, que a caneta deve pesadas. Tenho pesar. Pesa fama a de... caneta, Porque assim, doutora, ou não? olha, eu assim, decidi condenar, as minhas penas são altas. Quando, né? Se eu condenei, mas olha, é aquilo que você falou, né? Engraçado que eu tenho essa calmaria no meu coração de que eu nunca fiquei, nossa, não devia ter feito aquilo, nunca, nunca, nunca. Em quase 23 anos. Como é que é como é que é a da doutora com a família? Como que funciona isso? Porque, meu, você trabalhar no crime, né? Ver encrenca, entra no restaurante e fala, nossa, mas eu acho que eu já aprendi esse, eu acho que eu já aprendi esse Não, cara. Entra no, como é que é também estar numa cidade celebridade, né? Não, sim, todo mundo se não é conhece e muito tal, né? Mas pequena, é legal que eu interior? tenho fama de caneta pesada, e eu faço um trabalho com violência doméstica na cidade, trouxe alguns projetos para cá, então, assim, sou super conhecida aí na cidade de Botucatu, e eu sou respeitada mesmo, né? Então, é legal, eu sou corregedora da polícia, e eu não deixo de encanto nenhum. Eu sou separada, tenho 2 filhos, namoro um policial, eu adoro polícia, né? Então a gente fica no meio da polícia. E a gente sai tudo quanto é restaurante, vou para barzinho, danço, normal. E as pessoas me respeitam. Isso que é muito, muito, muito legal, entendeu? Porque É engraçado, o magistrado numa muito comarca, é numa cidade do diferente, é interior, diferente, ele tem um certo peso, né? Não, não é porque é juiz, é diferente. mas porque tem um contato de notoriedade, tanto na cidade como fora da cidade, que consegue É administrar as muito coisas, legal. tentar A gente ajudar vê o a nosso cidade de uma trabalho, forma. entendeu? O resultado do Não, trabalho. Então, assim, outro é, dia um rapaz que mexe com iluminação aqui na minha casa, ele falou assim, doutora, eu estava no posto abastecendo e eu ouvi 2 caras falando assim, essa juíza aí, se cair lá, você tá ferrado. Eu achei tão engraçado. Tá? Eu falei, jura? Ele falou, eu quase que eu falei, eu conheço, mas ela é boazinha. Mas assim, não, na realidade é aquilo que a gente sempre fala, uma coisa que as pessoas precisam enxergar o óbvio, a primeira coisa que acontece, né? E quando a gente fala, a gente brinca não, da caneta pesada, não é nunca, nada de, jamais. porque eu sou o juiz criminal, eu mando, Ó, nada disso. então, É no sentido é de porque, caneta meu, pesada, você fala, se, por exemplo, na tem que ser audiência de séria, custódia, o cumprir a público, lei se cair com ela, seriamente. ela não solta. Nesse sentido, mas eu não solto, não é porque, nossa, eu sou poderosa, nada disso, pelo aquilo que eu te expliquei. Eu acho que a sensação de impunidade não pode o cara furtar o posto de gasolina aqui e chega aqui e eu falo, ah, tá bom, o senhor vai ser solto porque a pena é pequena. Não, o senhor vai ficar hoje. Hoje o senhor vai ficar. Aí amanhã, depois da manhã, pode até sair, mas ele vai dormir uns 2 dias. Às vezes eu fixo a fiança mais alta e falo, olha, quando o senhor pagar, eu solto. Aí ele demora um pouco, eu solto. Mas essa audiência de custódia, ela é diferente, né? Ela é diferente da instrução. Então, eu acho que você tem que ter a polícia, principalmente, Zacarias, ela precisa ser respeitada. Se eles passam a polícia, acabou o limite. Se você não respeita a polícia que está na rua, dando a sua vida, arriscando a sua vida para a proteção da gente, de todos nós, cidadãos, né? Eles têm que ser enaltecidos, eles têm que ser respeitados. Não pode desse jeito. E o povo na rua tá, filha da mãe, não sei o quê. Como assim, gente? Não pode, não pode. Há muita confusão nessa questão essa relação com a comunicação virtual e a verdadeira, né, que é a orgânica, eu diria, essa questão da liberdade de expressão e a democracia. Está muito confuso isso.
E essa questão também, eu queria, talvez a última pergunta, como é que você está enxergando essa questão dessa indução de colocar em perigo nas escolas, por causa de um caso que alguns casos aconteceram e tal? Isso aí está o fim da picada também, né? Aqui tem demais. Como é que você está agindo aí em Botucatu? Que a polícia também... apurando, levando para a escola. Então, eu tive até um problema na escola da minha filha. O que aconteceu? Ela me mandou mensagem e, ai, mãe, uma amiga ouviu um grupinho falando de armas, não sei o quê. Zacarias, se fosse num ambiente, numa situação em que não tivesse acontecendo nada, ia ser só mais uma conversa de moleque, ok? Mas numa situação que nós estamos, eu falei assim, mas como assim? Estão falando de armas, estão falando de massacre, não sei o quê, mas ele tá com arma? Eu não sei, não sabemos. Eu liguei para a escola foi lá e tal. Aí eu, não revistou a mochila. Liguei de novo na escola. Vocês não vão revistar a mochila? A gente não está falando de bandidos, Zacarias, a gente está falando de saúde mental. Por quê? Qualquer um de nós pode não estar bem, né? A escola demorou, tal, eu chamei a polícia, mandei lá. Eu sou corregedor da polícia. Eu chamei lá, falei, vai lá, por favor. Levaram o rapazinho com o pai na delegacia, um auê. Nossa, essa juíza é louca, não sei o que, não sei o que. Não é isso, sabe? Eu acho que as pessoas acham que as coisas acontecem apenas no terreno vizinho e com o filho do vizinho, e não com a gente. O meu medo era o quê? É um rapaz de família boa? Lógico que sim, não se discute isso, está num colégio bom. O meu medo era, adolescente é assim, faz parte do momento deles, da maturidade deles. De repente, levar uma arma que o pai tinha, isso eram armas regulares, tudo bem, mas dele levar, entendeu? Isso pode acontecer dentro da minha casa, de levar para a escola para mostrar. E vai que um manuseio de passar aqui, não é verdade? Atinge alguém. Esse era o meu medo. Então, assim, a madre está super brava, falando tal, mas assim, eu acho que eu não poderia agir diferente, entendeu? E ninguém está desmerecendo o menino. Se fosse com meu filho, nossa, eu ia falar, como assim você está falando de arma? Como assim? Então, assim, a gente tem que educar os filhos no sentido de uma responsabilidade dentro e fora de casa, né? Você perguntou como que eu sou com os meus filhos são super cabeça boa, porque eu converso de tudo com eles, né? E eu acho que tem que se expressar dentro de casa para ser um ser humano que raciocina, que pensa, que você tem que ajustar a cabeça do seu filho para que ele seja esperto, mesmo longe de você, porque eu não vou estar com meu filho 24 horas. Eu tenho que arrumar a cabeça dele. Aliás, ele pode estar dentro do quarto, navegando na internet por caminhos que eu não sei. Não é? Bom, estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas. A nossa entrevista aqui, doutora, estará hospedada no cartão de Visita News R7, no portal da Rede Brasil de Televisão, Grupo Tati, Correio do Papagaio Sul de Minas e mais 20 portais no Brasil inteiro. Estará no YouTube, no cartão de Visita News, e também será transmitido pelo Grupo Tati, por favor. 3 dias da semana. Sim. Eu posso até te comunicá-la no dia que você consegue assistir. Eu estou com a doutora Cristina Escher, juíza titular da 2ª Vara Criminal de Botucatu, com competência cumulativa, né? Que ela é titular também. Ó, meus cachorros. Já tá acabando. Ai, que chato. Gostei muito. Tá bom. Eu vou te fazer a última pergunta e vou encerrar. Doutora, Excelência, agora já vou voltar para o teu carro. Agora a liturgia agora é para quem que eu entrego? Excelência, para quem você entrega o seu cartão de visita? Nossa, porque você devia ter me preparado, né? Para quem que eu entrego? Isso significa o quê? Para você fazer uma próxima live? Qual é o... Não, na verdade é assim, faz como o nome do programa já existe há mais de 12 anos, ficou 12 anos na Record News, na Record Internacional, e depois ele virou um podcast virtual, porque por causa da questão da pandemia. Então, sempre no final do programa, na minha época era apresentadora que fazia, eu só dirigia, a gente fazia essa pergunta para o convidado, para que você entrega o seu cartão de visita? Sempre, primeiramente qualquer pessoa.
Maria Eduarda e o Murilo. Dá o nome, dá pelo menos o nome, né? O primeiro nome deles. Sempre eles. Obrigada. Você também. Sinta-se abraçada, doutora. O Grupo Tati agradece Obrigada. o seu prestígio que está no nosso conteúdo, viu? Tá bom, obrigada. É muito Obrigada, bom. E a gente volta numa próxima. Eu vou estar te acompanhando, hein? Tá bom? Muito obrigado. Tchau, querida. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Situada numa das áreas mais ricas e importantes do estado de São Paulo, com população de quase 3 milhões de habitantes, a região de Ribeirão Preto se destaca em termos socioeconômicos, de qualidade de vida e de localização estratégica. É um polo tecnológico e industrial, centro de negócios e está entre os maiores PIBs do Brasil. O setor de comércios e serviços representa mais de 80% da economia regional, uma economia pujante. Além disso, a região tem forte presença no agronegócio. É referência em saúde, ensino, pesquisa, cultura, empreendedorismo e inovação. É uma região em constante desenvolvimento, em que vale a pena investir. E o Grupo Pereira Alvim se orgulha de estar contribuindo para isso. Com sede em Ribeirão Preto, o Grupo Pereira Alvim conta com 29 anos de credibilidade, atuando também em toda a região no setor da construção civil, hotelaria, gastronomia, espaços de negócios e eventos. Com o conhecimento do mercado em que atua e sintonizado com o futuro, o Grupo Pereira Alvim coloca ao alcance do público projetos inovadores que resultam em investimentos seguros, valorizando cada metro quadrado onde se faz presente. Conheça agora nosso novo projeto. Tendência mundial e um novo conceito de compras, os outlets são excelentes oportunidades para grandes marcas venderem seus produtos diretamente ao público com preços acessíveis. Nesse contexto de transformação, o Grupo Pereira Alvim apresenta o primeiro e único outlet da região, Santa Maria Outlet. Localizado em Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, em posição estratégica. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora.